Você está acordado, é um dia comum, café da manhã, crianças indo para a escola, pessoas indo trabalhar e em algum lugar no mundo, um sistema de computador está calculando a probabilidade de você morrer. Isso não é ficção científica, isso aconteceu várias vezes e na maioria delas o mundo não soube. A humanidade sempre viveu cercada por guerras, desde os primeiros impérios da antiguidade, passando pelas grandes batalhas medievais, até os conflitos devastadores do século XX. A violência sempre fez parte da nossa história, mas existe uma diferença fundamental entre uma guerra comum e o fim do mundo. Porque durante milênios não importava o tamanho de uma batalha. A humanidade continuava existindo. Cidades eram destruídas, civilizações colapsavam, impérios desapareciam, milhões morriam, mas a humanidade sobrevivia. Até o século XX, quando o ser humano criou algo completamente diferente de qualquer arma que já havia existido. Algo capaz de destruir uma cidade inteira em menos de um segundo. Algo capaz de matar centenas de milhares de pessoas, antes que qualquer uma delas tivesse tempo de perceber o que estava acontecendo. E mais do que isso, algo capaz de acabar com a própria civilização humana. As armas nucleares mudaram tudo. Antes delas, guerras tinham limites. Havia destruição, havia morte, havia sofrimento, mas havia sobrevivência. Depois delas, o mundo passou a viver permanentemente à beira do colapso total. E o mais assustador de tudo é que o planeta esteve perto desse colapso. Não uma vez, não duas vezes, mas repetidamente, em momentos reais, documentados, registrados em arquivos secretos que só vieram a público décadas depois. Situações em que líderes militares acreditavam genuinamente que estavam sendo atacados. Situações em que sistemas tecnológicos falharam e quase mataram bilhões de pessoas. Situações em que homens comuns receberam a responsabilidade de decidir o destino da humanidade em menos de 10 minutos. Agora imagine a pressão. Você está sentado diante de um painel de controle. Os alarmes estão disparando. Uma tela mostra mísseis nucleares em trajetória ao seu país. Você sabe que, se esperar demais, seu país pode desaparecer do mapa. Mas você também sabe que, se estiver errado, você pode iniciar a maior tragédia da história humana. Durante décadas, esse medo controlou o mundo. Enquanto pessoas comuns trabalhavam, enquanto famílias assistiam televisão, enquanto crianças brincavam nas ruas, o planeta esteve perigosamente perto do fim. Hoje você vai conhecer os momentos mais assustadores da história moderna. Os dias em que a humanidade chegou mais perto da destruição total. As histórias que deveriam estar em todos os livros, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu. E talvez, depois desse vídeo, você nunca mais veja o mundo da mesma forma. Para entender como o mundo quase acabou, precisamos voltar no tempo, precisamos entender o contexto, porque nada do que você vai assistir hoje aconteceu por acaso. Tudo foi resultado de décadas de medo, de desconfiança, de uma rivalidade que dividiu o planeta ao meio. Era 1945. A Segunda Guerra Mundial havia terminado. Após 6 anos de destruição, após mais de 70 milhões de mortos, o mundo finalmente respirava. Mas a paz seria breve, porque 2 superpotências emergiam das cinzas da guerra, com visões completamente opostas de como o mundo deveria funcionar. De um lado, os Estados Unidos da América, o país mais rico do mundo, defensor do capitalismo, da democracia, da liberdade individual. Do outro lado, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, um gigante territorial que se estendia da Europa até o Pacífico, defensor do socialismo, do coletivismo, da supremacia do Estado. Os 2 países haviam lutado juntos contra a Alemanha nazista. Foram aliados na guerra, mas essa aliança era frágil, e assim que o inimigo comum desapareceu,
A desconfiança entre eles veio à tona, porque ambos queriam liderar o mundo, e ambos acreditavam que seu modelo deveria ser o modelo dominante do planeta. O grande problema era simples. Os dois lados possuíam armas nucleares. Os Estados Unidos haviam testado e usado a bomba em 1945. A União Soviética desenvolveu a sua em 1949. E isso criou uma situação completamente inédita na história humana. Qualquer guerra direta entre eles provavelmente não destruiria apenas um dos lados, destruiria o mundo inteiro. Então começou algo diferente. Uma guerra sem batalhas diretas, uma guerra de espionagem, de propaganda, de ameaças veladas, de corridas tecnológicas, de disputas políticas em países do mundo inteiro, a chamada Guerra Fria. Mas apesar do nome, essa guerra estava longe de ser fria. O medo nuclear crescia a cada ano. Nos Estados Unidos, pessoas construíam bunkers em seus quintais. Escolas treinavam crianças para se proteger de ataques nucleares, ensinando-as a se esconder embaixo das carteiras, como se isso ajudasse contra uma bomba atômica. Na União Soviética, a propaganda governamental dizia que o Ocidente queria destruí-los, que os americanos eram o inimigo, que a guerra era inevitável. Governos dos dois lados criavam planos de emergência, planejavam evacuações, desenvolviam armas cada vez mais potentes e a corrida armamentista acelerava sem parar. Cada vez que os americanos desenvolviam uma arma nova, os soviéticos respondiam. Cada vez que os soviéticos avançavam, os americanos reagiam. Enquanto esse ciclo de medo e desconfiança crescia, o risco de um erro fatal também crescia. Porque em uma situação de tensão extrema, decisões erradas são inevitáveis. E foi exatamente isso que aconteceu. Diversas vezes. Outubro de 1962, um avião espião americano, modelo U-2, sobrevoava a ilha de Cuba em altitude altíssima. A missão parecia rotineira. Apenas mais um voo de reconhecimento. Apenas mais fotos de uma ilha comunista a poucos quilômetros da Flórida. Mas o que as câmeras captaram naquele dia causaria o maior pânico da história moderna. As fotografias foram reveladas, analisadas, e analistas da CIA confirmaram o impensável. Bases de mísseis nucleares soviéticas estavam sendo construídas em Cuba, a apenas 90 milhas da costa americana. Isso mudava absolutamente tudo. Cuba estava tão próxima dos Estados Unidos que mísseis lançados dali poderiam atingir cidades americanas em menos de 3 minutos. Washington DC, Nova York, Miami, Chicago, todas em risco de destruição, antes que qualquer defesa pudesse ser ativada. O governo americano entrou em estado de choque. O presidente John F. Kennedy reuniu imediatamente seu círculo mais próximo de conselheiros, o chamado ExComm, Comitê Executivo do Conselho de Segurança Nacional, e dentro das paredes da Casa Branca, longe das câmeras, longe do público, começou uma discussão desesperada. Os militares queriam ação imediata, bombardeios, invasão, destruição completa das bases antes que os mísseis ficassem prontos. Outros conselheiros alertavam: qualquer ataque americano em Cuba seria interpretado pelos soviéticos como um ato de guerra, e a resposta seria nuclear. Kennedy estava preso em um dilema impossível: atacar e arriscar guerra nuclear, não atacar e permitir que mísseis soviéticos ficassem apontados para seu país. Durante 13 dias, o mundo ficou à beira do abismo. Publicamente, a vida continuava. Nas ruas americanas, nas escolas, nos escritórios. As pessoas viviam seus dias normalmente, sem saber que, enquanto isso, líderes militares planejavam cenários de guerra nuclear. Sem saber que navios de guerra americanos estavam bloqueando o Oceano Atlântico, sem saber que bombardeiros nucleares americanos estavam permanentemente no ar, prontos para atacar a qualquer momento. Do lado soviético, Nikita Khrushchev também calculava.
Recuar significava fraqueza diante do mundo. Avançar significava guerra. E Khrushchev sabia que uma guerra nuclear não teria vencedores. Então as negociações começaram em segredo. Por trás das câmeras, longe dos jornais, Kennedy e Khrushchev trocavam mensagens. Tentavam encontrar uma saída. Os americanos propunham retirar mísseis que tinham na Turquia, em troca da retirada soviética de Cuba, mas havia uma condição. Esse acordo nunca poderia ser tornado público. Nunca poderia parecer que os americanos cederam. Texto: e enquanto diplomatas negociavam, um submarino soviético nas profundezas do Atlântico estava a poucos minutos de iniciar a guerra nuclear, sozinho, sem receber ordens, sem comunicação com Moscou, e sem saber que o apocalipse que ele estava prestes a iniciar ainda não havia começado. Padrão: imagine o submarino escuro, apertado, com cheiro de óleo e metal aquecido. O B-59 era um submarino soviético da classe Fokker. Havia partido de Moscou dias antes, com uma missão simples: atravessar o Atlântico sem ser detectado, mas agora ele estava cercado. Os americanos sabiam da presença de submarinos soviéticos na região e, para forçá-los a emergir, começaram a lançar cargas explosivas de baixa potência nas proximidades. Era uma prática considerada aceitável em tempo de paz. Um sinal para o submarino subir à superfície e se identificar. Mas o B-59 não sabia disso. Dentro do submarino, o calor era extremo. Mais de 60 graus em alguns compartimentos. O ar-condicionado havia falhado. A tripulação estava exausta. Alguns marinheiros desmaiavam de calor e, para piorar, a comunicação com Moscou havia se perdido. O comandante do B-Mine era Dzinskivitsky, um homem sob pressão impossível, sem comunicação. Sem saber o que estava acontecendo na superfície, sem saber se a guerra já havia começado. E aí as explosões começaram ao redor do casco. Savitch ficou convicto: a guerra havia começado. Os americanos estavam atacando, e se a guerra havia começado, então ele tinha ordens claras: responder. O B-59 carregava um torpedo nuclear, com poder destrutivo equivalente a quase metade da bomba de Hiroshima, suficiente para destruir um portas inteiro, suficiente para iniciar uma guerra. Savitch deu a ordem: preparar o torpedo nuclear. E segundo as regras soviéticas, para o disparo acontecer, 3 oficiais precisavam concordar. O primeiro concordou, o segundo concordou, e então chegou a vez do terceiro. Vassily Arhipov, oficial de Estado-Maior a bordo do B-59, um homem que já havia sobrevivido a um acidente nuclear meses antes, e que, por isso, compreendia melhor do que ninguém o poder devastador do que estava sendo considerado. Arhipov se recusou. Ele olhou para Savitch e disse: não, precisamos emergir, precisamos verificar. Talvez ainda haja tempo. O debate foi violento. Savitch gritou. A tensão dentro do submarino era quase insuportável, mas Arhipov não cedeu. Insistiu, argumentou. Se recusou a aprovar o lançamento. E o torpedo não foi lançado. Pense no que isso significa. Se aquele torpedo tivesse sido lançado, os americanos responderiam em minutos. A União Soviética retaliaria com ogivas nucleares em poucas horas. Milhares de armas nucleares cruzariam o planeta em todas as direções. Cidades desapareceriam, governos ruiriam. A civilização entraria em colapso. Tudo isso foi evitado pela decisão de um único homem, Vassily Arhipov, cujo nome a maioria das pessoas jamais ouviu, e que foi chamado por um historiador de o homem que salvou o mundo. Mas e se Arhipov tivesse dito sim? E se o torpedo tivesse sido lançado, o que exatamente aconteceria?
Cientistas e especialistas em defesa estudaram exatamente isso. E o cenário que eles descrevem é de uma brutalidade difícil de imaginar. O primeiro impacto seria imediato. Grandes cidades desapareceriam em minutos: Moscou, Nova York, Washington, Londres, Paris, Pequim. Cada bomba nuclear cria uma bola de fogo de temperatura maior que a superfície do Sol em segundos. Tudo num raio de quilômetros simplesmente deixa de existir. Mas o impacto direto das explosões seria apenas o começo. Porque uma guerra nuclear não destrói apenas cidades. Ela destrói sistemas inteiros, energia elétrica, comunicações, hospitais, sistemas de água, cadeias de suprimento de alimentos, infraestrutura de transporte. Tudo entraria em colapso simultâneo. Especialistas desenvolveram um conceito chamado inverno nuclear. As explosões lançariam toneladas de fumaça e cinzas na atmosfera. Essa camada bloquearia parte significativa da luz solar, a temperatura global cairia drasticamente. Plantações morreriam, colheitas falhariam, animais morreriam. E bilhões de pessoas, nos países que nem foram atacados diretamente, morreriam de fome. Imagine o Brasil nesse cenário, não atacado diretamente, mas sem importações, sem energia elétrica estável, sem internet, sem abastecimento de combustível, sem acesso a medicamentos. Com o caos chegando, o mundo moderno depende de uma teia complexa de interdependências, remédios produzidos em um país, componentes fabricados em outro, alimentos transportados por navios que cruzam oceanos. Uma guerra nuclear cortaria essas conexões. Em dias, o medo rapidamente se transformaria em desespero, saques, violência, colapso das instituições, governos que sobrevivessem teriam dificuldade de manter a ordem. Talvez a humanidade sobrevivesse, estudos indicam que sim, mas o mundo como conhecemos provavelmente acabaria. Toda a tecnologia acumulada, todos os sistemas criados, toda a infraestrutura construída ao longo de séculos, décadas para reconstruir, se é que seria possível. E tudo isso estava a uma decisão de distância. A decisão de Vassiliar Ripov. A crise dos mísseis de Cuba foi resolvida, o mundo respirou. Mas a Guerra Fria continuou e 21 anos depois, o mundo voltou ao mesmo ponto. Era 1983. A tensão entre Estados Unidos e União Soviética estava num nível crítico. O presidente Ronald Reagan havia chamado ao recesso de Império do Mal. Os soviéticos, por sua vez, estavam convictos de que os americanos planejavam um ataque surpresa. Os dois lados desconfiavam de qualquer movimento do outro. E nesse clima de paranoia, os sistemas automáticos de aviso de ataque ganhavam uma responsabilidade assustadora. Se os satélites detectassem lançamento de mísseis, o sistema acionava alerta imediatamente e o oficial de plantão teria entre 5 e 15 minutos para decidir se a ameaça era real. Na madrugada de 26 de setembro de 1983, o tenente-coronel estava de plantão, centro de controle de aviso de ataque soviético, bunker subterrâneo nas proximidades de Moscou. Era uma noite comum, até o momento em que os alarmes dispararam. As telas mostravam o impensável. Um míssil balístico intercontinental americano havia sido lançado em direção à União Soviética e então mais 4. O sistema indicava ataque confirmado. Petrov tinha o protocolo claro diante dele. Reportar o ataque imediatamente ao Comando Superior. O Comando Superior acionaria a resposta nuclear. E a resposta nuclear destruiria os Estados Unidos antes que os mísseis americanos chegassem. Mas Petrov hesitou, algo não fechava. Por que os americanos lançariam apenas 5 mísseis?
Um primeiro ataque faria sentido apenas com centenas de armas, para garantir a destruição completa antes de qualquer resposta. 5 mísseis. Isso era ilógico. E então Petrov fez algo que nenhum protocolo previa. Ele decidiu usar o julgamento humano, acima do sistema computadorizado, e classificou o alerta como falso alarme. Os minutos seguintes foram os mais longos de sua vida. Se estivesse errado, mísseis nucleares americanos já estavam a caminho e, ao não reportar, ele havia condenado seu país à destruição sem resposta. Mas os minutos passaram e não houve explosão. Petrov estava certo. A investigação posterior revelou o que havia acontecido. Os satélites soviéticos haviam captado reflexos da luz solar nas nuvens altas sobre os Estados Unidos. E o sistema interpretou esses reflexos como o calor de mísseis sendo lançados. Uma falha tecnológica. Simples assim. Uma falha tecnológica que quase acabou com a civilização humana. Petrov recebeu uma repreensão da hierarquia soviética. Afinal, havia violado o protocolo, não houve medalha. Não houve reconhecimento público, ele se aposentou em relativa obscuridade. Só décadas depois, quando os arquivos foram abertos, o mundo tomou conhecimento do que ele havia feito. 2 homens, 2 momentos diferentes, Arhipov em 1962, Petrov em 1983, nenhum deles era um herói de filme. Eram homens comuns em situações impossíveis, que decidiram confiar no seu julgamento, contra tudo que os sistemas diziam, e por isso. Mas a Guerra Fria não era a única ameaça, porque o poder do átomo não depende de inimigos para causar destruição, às vezes. Os próprios erros humanos são suficientes. 26 de abril de 1986, usina nuclear de Chernobyl. Norte da Ucrânia, União Soviética, era de madrugada. Engenheiros conduziam um teste de segurança no reator 4. Um teste que já havia sido adiado diversas vezes e que agora estava sendo conduzido com pressa, com uma equipe mal treinada, em condições que violavam múltiplos protocolos de segurança. Às 1h23 da manhã, o reator entrou em colapso. 2 explosões em sequência. O telhado do reator foi lançado para o ar. E uma nuvem de material radioativo começou a se elevar para a atmosfera. O que aconteceu a seguir é uma história de heroísmo e tragédia de pessoas que sabiam que podiam morrer. E foram mesmo assim. Inicialmente, as autoridades soviéticas tentaram minimizar o ocorrido, um pequeno incidente, tudo sob controle. Mas não estava. O fogo dentro do reator estava liberando radiação em níveis que os instrumentos simplesmente não conseguiam medir. Os detectores de radiação quebravam antes de chegar ao limite real. Bombeiros foram chamados. Eles não sabiam que estavam combatendo um incêndio radioativo, ninguém os avisou. Trabalharam por horas expostos à radiação letal. Muitos morreram nas semanas seguintes. E enquanto isso, a cidade de Pripyat, lar de 50.000 pessoas, continuava funcionando normalmente. Crianças foram à escola, lojas abriram, pessoas trabalharam, sem saber que estavam respirando ar contaminado. Só no dia seguinte, mais de 36 horas após a explosão, a evacuação começou. As pessoas receberam apenas 2 horas para sair, levem apenas o essencial. Vocês voltarão em 3 dias. Elas nunca voltaram. Mas o pior cenário ainda estava por vir. Especialistas descobriram que a lava radioativa fundida estava afundando em direção a uma reserva de água subterrânea se chegasse a essa água. Uma segunda explosão aconteceria muito maior, capaz de contaminar grandes áreas da Europa, capaz de tornar partes do continente inabitáveis por décadas. Então 3 mergulhadores foram voluntários
Alexei Ananenko, Valery Bespalov, Boris Beronov desceram ao subsolo inundado do reator, em escuridão total, em água altamente contaminada, para abrir válvulas e drenar a reserva. Eles conseguiram. A segunda explosão foi evitada. E novamente, a história da humanidade mudou de curso, por causa da coragem de pessoas comuns que escolheram agir, mesmo sabendo do risco. A humanidade sobreviveu à crise dos mísseis de Cuba, ao B-59, ao falso alarme de Prav, a Chernobyl e a dezenas de outros incidentes que você nunca ouviu falar, porque permaneceram classificados como segredo por décadas. Mas sobrevivemos por pouco, e talvez isso seja o mais assustador de tudo, porque o mundo não quase acabou apenas uma vez. Não foi um evento isolado, não foi coincidência. Foi um padrão. Falhas humanas, erros tecnológicos, decisões tomadas sob pressão extrema, sistemas que falharam no pior momento possível. E em todos esses casos, o que salvou a humanidade não foi a tecnologia, não foi o protocolo. Foi o julgamento humano. Arhipov e Tev, os mergulhadores de Chernobyl. Pessoas comuns que, em momentos extraordinários, fizeram a escolha certa. E mesmo hoje, o perigo ainda existe. Existem aproximadamente 13.000 armas nucleares no planeta. Em poder de 9 países diferentes, conflitos continuam acontecendo. Tensões continuam crescendo. E sistemas continuam podendo falhar. A tecnologia evoluiu, os sistemas ficaram mais sofisticados. Mas os seres humanos continuam imperfeitos. Continuam cometendo erros. Continuam tomando decisões sob pressão. E talvez o futuro da civilização ainda dependa das escolhas de poucas pessoas, em momentos que o mundo inteiro desconhece. Então, da próxima vez que você olhar para uma cidade iluminada, para pessoas vivendo normalmente, indo trabalhar, almoçando com a família, rindo, dormindo tranquilos, lembre-se, tudo isso quase desapareceu diversas vezes. E as pessoas que impediram que isso acontecesse provavelmente nunca souberam o tamanho do que fizeram. Se esse vídeo te fez pensar de forma diferente sobre o mundo, se você se surpreendeu com o quanto estivemos perto do fim, então você já entende o que o mundo em paralelo é. Aqui a gente não conta história por contar. A gente mergulha nos momentos que moldaram o que você vê ao redor, nas decisões que mudaram o curso da humanidade, nos homens e mulheres que ninguém lembra, mas que tornaram seu mundo possível. Se você gosta de história real, de realidades alternativas, de mistérios históricos e de momentos que deveriam estar em todos os livros, se inscreve no Mundo em Paralelo, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber o quanto a civilização humana é frágil. Porque aqui, cada decisão cria um novo futuro. E entender o passado é a única forma de proteger o que temos